Olá, seja bem-vindo ao meu podcast. Me chamo André Luiz, sou aluno da UFMT, campus de Sinop, e hoje eu estou aqui para fazer um trabalho proposto pela professora Tatiana de Antropologia. Ao longo do episódio, eu dividi em 3 partes para ficar mais fácil de compreender. Eu vou falar sobre as teorias da sociologia, que são os pensadores, que é o Contém, Marx, Durkheim e Weber. Eu vou falar sobre as culturas e o tema que a professora pediu proposto para que nós escolhêssemos um tema. Eu vou até ler aqui, que é escolher um tema da sociedade atual. E o tema que eu escolhi foi a tecnologia. E também eu vou falar um pouquinho sobre os pensadores falaram, é, o que eles praticamente são em cima, uma forma mais resumida, e algo que eles tenham feito ou falado na tecnologia. Desculpa. Desde já eu quero pedir desculpas se eu falar uma palavra errada, mas teve pouco tempo para mim estudar e por conta das demandas, mas eu vou tentar fazer algo bom e de qualidade. Desde já agradeço e vamos lá. Vou começar falando sobre Augusto Comte, que é considerado o pai da tecnologia. Nele, acreditava que poderia estudar cientificamente como se estuda a natureza. E para Comte, eu tô com uma colinha. Para Comte, o progresso era fundamental e um avanço tecnológico, que eu falei como que eu vou citar na tecnologia, era visto de forma mais natural e científico-social, do desenvolvimento social. Agora eu vou falar um pouco sobre Karl Marx. Não sei se é assim que pronuncia, mas me desculpa se eu errei. Ele traz uma visão mais crítica. Para Karl Marx, a sociedade ela é marcada cheia de conflitos e a tecnologia era diretamente ligada ao sistema da produção. Quem Para ele, quem detinha os meios tecnológicos que tinha também mais poder econômico. Isso gera desigualdade, que é quando uma pessoa tem mais dinheiro, mais alguma coisa que vem de berço de ouro e tudo mais, que gera desigualdade ali com quem não tem a condição da tecnologia. Vamos supor, eu sou filhinho de papai, vamos supor. Aí eu não lutei, eu não me sacrifiquei para mim chegar ali, para mim ter uma tecnologia de alta qualidade, igual uma pessoa que não tem esse dinheiro para comprar, que vai lá, luta, corre atrás. Deixa eu ver mais um pouquinho aqui. E também gera a exploração da exclusão dos trabalhadores, né? Que no caso, que quando uma pessoa tem mais poder, tira mais direitos, né? Tipo, vamos supor, vou dar o exemplo, vamos supor, eu sou rico e uma pessoa tem muito dinheiro e vai contratar máquinas para fazer serviços de humanos e isso gera como que posso dizer, isso gera a exclusão dos trabalhadores e pessoas que poderiam ter um serviço bom, que poderiam ganhar bem, não ganham. E Marx ajuda a pensar que a tecnologia gera riqueza, que quando é mais aprofundada em divisões sociais. Agora eu vou falar um pouco sobre Emile Durkheim, que ele vai por outro caminho diferente de Karl Marx e de Auguste Comte. Ele vê a sociedade mais como um organismo em que cada parte tem a sua função. Vamos supor, vou dar um exemplo. Obviamente que a tecnologia, como ele via, eu vou falar, né? Obviamente, abria um caminho gigantesco que dava muitos empregos,
Mas nesses empregos, para pessoas que de ambas as classes sociais, ficava outras pessoas dependentes dessas pessoas que seriam contratadas pela tecnologia. Tipo assim, suportes que todo mundo precisa, querendo ou não. Vamos supor, TI, técnico de informática. A gente está com uma dúvida ali no nosso computador. Óbvio que a gente não vai sair fuçando, ou a gente pesquisa na internet, que vai ser alguma pessoa que vai responder pra gente, que é o Google, né? É uma empresa enorme. E, e a gente necessita disso para a gente viver. Isso gera a desvalorização, gera uma anomia, uma desorganização de referência, e vai dando um excesso, né, de informação e vai dando muito isolamento no meio digital, tecnológico e tal. E por fim, para acabar a parte dos filósofos, sociólogos, né, vem o Max Weber, que ele destaca qual a importância da ação individualista e o sentido que damos nela, né? Que a gente fica preso na tecnologia, qualquer coisa é tecnologia, qualquer coisa é tecnologia. E não é assim, é um meio mais que a gente tem que trocar informações pessoais com pessoas e não com tecnologias. E ele fala aqui de jaula de ferro, na pesquisa que eu fiz, que é uma espécie de prisão burocrática, né? Que a gente fica preso nessa prisão, que tem um domínio de algoritmos enormes, que é das plataformas digitais que a gente escolhe para a gente acessar, o que a gente podia fazer uma troca, uma roda de conversa dentro de sala de aula e ambos assuntos. Cara, falar de cultura. O que é falar de cultura, né? É muito legal. Eu acho uma coisa muito interessante. Eu já estudei em outras aulas com outros professores na faculdade em si, mas no ensino médio, no ensino fundamental, é sempre passado sobre cultura. E na pesquisa que eu fiz, a cultura é o quê? É valores, é símbolos, práticas, crenças na nossa sociedade. É a forma que uma pessoa do Nordeste fala, uma forma que é totalmente diferente que uma pessoa de São Paulo fala, de Minas Gerais, da gente fala, do Mato Grosso, do Centro-Oeste. E eu acho isso incrível, porque a gente é uma sociedade, é um país, né? E teria que ser tipo um padrão. Todo mundo fala português, mas tem essa cultura. Eu acho muito legal essa fala. E não é sobre sempre só sobre sotaque. Vamos supor, o que eu posso falar? Sobre o estilo de roupa. É totalmente o jeito que a gente se veste do nosso dia a dia. Eu vou ali na rua, eu vou ali no centro resolver alguma coisa num sábado de manhã. Eu vou de short, eu vou de chinelo. Agora vai em São Paulo pra você ver, as pessoas saem totalmente diferente, com umas roupas mais chiques. Gente, tem gente sempre, né, mas posturadona e tal. Óbvio. E eu vou falar também um exemplo que eu vim de Apiacás. E lá, gente, era tipo assim, as pessoas saíam de chinelinho todo dia, de shortinho mole, de camiseta de time. Já aqui não, aqui não. Aqui eu tive que fazer o quê? Minhas roupas do dia a dia, eu nem uso elas que eu usava lá, entendeu? Tipo, no dia e tal. Porque é totalmente diferente. Aqui, essas roupas que eu uso no dia a dia é como se fossem umas roupas que fosse pra mim sair lá. E aí eu fico tipo assim, nossa, é muito diferente, é muito. E eu acho incrível que, vamos supor, acho que é 600 km, não, é perto, entendeu? E é algo diferente, algo interessante e, e curioso, né? Agora eu vou entrar um pouquinho na tecnologia, na cultura. Vamos supor, no que eu pesquisei também fala um pouco sobre exemplos, né? Que são os memes, as redes sociais, os streams, games, influenciadores. Porque influenciadores influenciam, obviamente, já fala do nome. E se uma pessoa do Nordeste, eu tô assistindo ele. Eu tô assistindo e, gente, eu fico vendo a forma, as músicas. Que é legal que ele passa, um influenciador gigante, ele passa para os seguidores dele algo
cultural, algo dinâmico, que a gente não ia ver tão cedo, obviamente, só se a gente fosse pra lá, se Deus quiser, graças a Deus, vamos ir, vai dar certo, mas algo que a gente não é acostumado, não é costume nosso, dia a dia, e que lá tem as danças, tem as falas dele. Eu acho muito legal essa questão do meio digital também na nossa cultura, porque influencia, mesmo estando de longe, eles influenciam a coisa. É a mesma coisa que emojis, que figurinhas. Eu tô aqui, eu mando uma figurinha, aí vem uma amiga minha lá, recebe. Tem outra forma de mandar figurinha e é algo bem dinâmico e legal. Eu gosto muito em falar de cultura. E acho algo bem gostoso de ser conversado, tanto em sala de aula quanto fora. Óbvio que vai vir gente querendo desvalorizar algo que eu acho ridículo, porque cada um tem a sua cultura, cada um tem o seu jeito de falar. E aceito, porque se fosse todo mundo igual, fosse seguir um padrão, seria algo, desculpa o xingamento, vagabundo. Algo, sei lá, algo fútil, que não teria como todo mundo ser igual, porque se fosse para ser igual, não tinha essa briga, essa vontade de crescer, né? Eu acho algo interessante. Acho que nesse final eu me conturbei um pouquinho aqui, mas eu acho que com passando nessa parte, eu acho que eu passei algo legal em falar de cultura. E agora eu vou falar um pouco sobre a tecnologia. Falar de tecnologia não, que eu já venho falando desde quando eu comecei, né? Porque eu falei um pouco como os pensadores pensam, eu falei um pouco da tecnologia dentro da cultura, agora eu vou falar um pouco sobre o meu ponto de vista da tecnologia. E a tecnologia, ela tá em todo lugar hoje em dia. É algo que pode beneficiar a gente de formas positivas e negativas também, né? Que tem muita gente ruim nesse ambiente tecnológico. Eu vou falar mais puxado para influenciadores, porque é algo que eu tenho mais costume em si da tecnologia. E também, já que eu falei que eu ia falar mais sobre influenciadores, eu vou também citar sobre mão de obra. Que eu penso igual, acho que, deixa eu dar uma olhada aqui na minha colinha. Achei. Karl Marx. Eu dei uma pausa aqui para não ficar enrolando muito. É para Karl Marx, que fala sobre a mão de obra, né? Que como a tecnologia vai se avançando, vai tirando o direito de outros trabalhadores de estar em serviços bons. Obviamente que a tecnologia, a gente vai chegar em um dia que vai substituir certa parte da nossa população, mas eu acredito que nunca vai ser algo enorme, tipo assim, que vai ser acima do humano. Porque, querendo ou não, foi o humano que criou. E não tem como um robô dar aula para outro robô, sendo que ele já tem um software, já tem uma capacidade ali, né? Eles não vão estudar. E como que vai dar aula para criança sendo que é um robô? Não tem como. E eu acredito que nesse ambiente, quando fala de futuro, de tecnologia do futuro, que os robôs vão dominar tudo. Eu acredito que, óbvio, já existem os robôs na nossa vida, sim, mas eu acredito que ele não vai substituir um humano de forma total. Óbvio que vai substituir ali numa empresa que se for para um robô produzir mais rápido que um humano, ele vai produzir. E se for isso que um patrão queira, se for para trabalhar 24 horas por dia, para nem pagar, só comprar e o robô trabalhar, ele vai fazer isso. Mas é igual eu citei. Um robô não será um tutor, um docente, desculpa, à altura de um humano, que eu tenho certeza que já é desvalorizada no caso, a licenciatura. E se vir um robô, eu tenho certeza que não vai desvalorizar mais do que já está. Agora eu vou falar um pouco mais sobre os influenciadores que eu citei na cultura. Que eu gosto, como eu citei, de acompanhar influenciadores, de ver ali que a gente é influenciado
por pessoas de qualidade. Obviamente vai vir ali um influenciador ruim que vai querer passar uma cultura, que vai querer desvalorizar uma cultura. Vai acontecer. Isso é fato. Como acontece e vai continuar acontecendo, que eu acho ridículo. Desvalorização de cultura. Porque... eu voltei pra cultura. Eu gostei desse tema que eu escolhi. Porque eu ia falar sobre professor. A desvalorização dos professores. Mas aí eu tava pensando, não, eu vou falar sobre tecnologia. Porque é algo que tá expandindo, que tá crescendo. E vai continuar crescendo, entendeu? E eu gostei desse tema e eu escolhi esse tema para me falar. Voltando aos influenciadores. Cara, tipo assim... Cara não, meu Deus, desculpa. Os influenciadores. Gente, quem seria de nós sem o maior influenciador de todos os tempos, que é Jesus Cristo? Nada. E ele influenciou o quê? A todos nós. E a gente não vai acreditar em influenciadores? Se Deus fez a pessoa daquele jeito, é porque Deus sabia que era pra ela ser daquele jeito. Eu acredito. Entendeu? Agora, vamos supor, vai do caráter da pessoa. Se Deus fez da pessoa, ele quis todo mundo perfeito, todo mundo de forma boa. Mas óbvio que sempre vai ter um ali que não agrada a todo mundo. Obviamente que eu não vou agradar uma pessoa lá de São Paulo falando sobre cultura. Não vou, porque a minha forma é diferente, entendeu? E a tecnologia é boa pra gente ver isso. Que mesmo eu estando aqui, eu posso estar lá em São Paulo, vendo, acompanhando. Aí eu tô andando de casa. Eu gostei. E pra finalizar a pesquisa, eu vou até ler aqui que os pensadores, a ideia cultural, a ideia de cultura e a realização tecnológica, entendemos que a tecnologia é muito mais que uma ferramenta, é um fenômeno social, cultural e político. E óbvio que ela é um fenômeno social, cultural e político. Porque o que seria de nós sem a tecnologia? Sem a troca de saberes? Não seríamos nada. E é assim que eu finalizo meu podcast. Muito obrigado pela atenção. Se eu fiz algo de errado, me desculpa. É a primeira vez que eu faço um podcast na minha vida. Eu tentei fazer algo mais rápido. Óbvio que eu tive ajuda, como a professora falou que a gente ia ter ajuda de ChatGPT, de Google. Mas se eu fiz algo de errado, se eu falei algo de errado, eu já peço perdão. Porque a gente erra. Mas eu acredito que eu gostei desse trabalho, eu gostei desse tema, eu gostei desse podcast. E eu sou muito grato por tudo. Muito obrigado pela atenção. Desculpa qualquer coisa como eu citei. Tenha um ótimo dia, tenha uma ótima noite. Não sei a hora que vai estar escutando. Muito obrigado. Deus abençoe e até o próximo.